Olá, meu nome é Fernando da Rocha Righetti, minha matrícula é 2034911, código da minha turma é SIG 027, dígito 61, sou aluno da Unigran Rio, do Polo da Barra da Tijuca. Esse trabalho é sobre da matéria Pesquisa Operacional do professor George Kennedy, que tem uma temática de apresentar um exercício sobre programação linear. E eu vou apresentar agora para vocês. Então vamos lá. Aqui diz assim, ó. Uma empresa, após o processo de racionalização de um processo de produção, ficou com disponibilidade de 3 recursos, que aqui foram chamados de R1, R2 e R3. Um estudo sobre o uso desses recursos indicou a possibilidade de fabricar 2 produtos, que foi chamado de P1 e P2. Levantando os custos e consultando o departamento de vendas sobre o preço de colocação no mercado, verificou-se que P1, o produto 1, daria um lucro de R$ 120 por unidade e o produto 2, um lucro de R$ 150 por unidade. O departamento de produção forneceu a seguinte tabela de recursos. Aqui a gente pode reparar, produto, que é o produto 1 e produto 2, os recursos que cada um disponibiliza. O recurso 1 disponibiliza 2 para o produto 1, o recurso 2 disponibiliza 3 para o produto 1, o recurso 3 disponibiliza 5 para o produto 1. Já para o produto 2, o recurso 1 disponibiliza 4, o recurso 2 disponibiliza 2 e o recurso 3 disponibiliza 3. E por mês, a disponibilidade de recursos para o recurso 1 é no máximo 100, para o recurso 2 é no máximo 90 e para o recurso 3 é no máximo 120. E aí ele pergunta, que produção mensal de P1 e P2 traz maior lucro para a empresa? O maior lucro é nada mais, nada menos do que a maximização do lucro para a empresa, falando em termos técnicos. E ele pede para construir o modelo de sistema. E ele pergunta quais as variáveis da decisão. As variáveis da decisão é aquilo que eu vou produzir, que é as variáveis de P1 e P2, que é que eu posso chamar de X1, que vai ser a quantidade de P1, e X2 vai ser a quantidade de P2. As variáveis são em cima do que eu vou produzir. E ele pergunta aqui agora qual é o objetivo. O objetivo é em função do preço. Então, o que a gente tem? O preço do lucro, o lucro do P1 é 120, do produto 1 é 120. Então, seria 120 vezes a quantidade de P1, que aqui nós chamamos de X1, mais a quantidade de P2 vezes o lucro dele, que é 150. Então, ficaria 150 vezes X2, que aqui nós chamamos de quantidade de P2. Esse seria a função. E a alternativa C, ele pede para a gente o quê? Quais as restrições? As restrições são em cima dos recursos. Os recursos são o quê? O recurso 1, ele tem a disponibilidade de 100 por mês. O recurso 2, ele tem a disponibilidade de 90. E o recurso 3, ele tem a disponibilidade de 120. Então, como ficaria essas restrições? As restrições do recurso 1, nós podemos dizer que para fabricar o produto 1, ele teria o recurso de 2 vezes a quantidade de P1, mais 4 vezes a quantidade de P2. E esse valor, ele tem que ser, não pode ser superior a 100.
né? Ele tem que ser menor ou igual a 100, que é o disponível por mês. Já o R2, o recurso número 2, ele dispõe, nós podemos ver aqui, ó, de recursos para P1. Ele dispõe 3, ficaria 3 vezes o número de quantidades de P1, mas para o P2 ele tem 2, ficaria 2 vezes a quantidade de P2. E esse valor ele tem que ser, assim como o 1, ele não pode ultrapassar a disponibilidade, que no caso aqui é 90. Ele tem que ser igual ou inferior a 90. E o R3, o recurso número 3, é a mesma forma. Para P1 ele tem disponível 5 e para P2, 3. Então ficaria como? 5 vezes o número do produto 1 mais, para o produto 2, 3. 3 vezes o número de P2. E esse valor tem que ser igual ou inferior a 120, que é o que é o disponível de recursos por mês desse recurso. Então, tem que ser igual a 120 ou inferior, né? E devemos lembrar sempre que x1 e o x2, que é a quantidade de P1 e a quantidade de P2 que nós chamamos, tem que ser maior que 0. É isso aí, galera. Espero que tenham conseguido entender. Muito obrigado.